Boa noite, amigos da Abrap. Estamos começando hoje mais um estudo de mais um item do livro Amor Imbatível Amor. Quase terminando o livro já, né? Nós estamos já na finalização. Esse mês a gente termina. E hoje o tema vai ser Amor que Liberta. E a condutora será a Marina, nossa parceira, que fica lá em São Paulo e que participa toda semana dos nossos estudos e das conduções, né? Gratidão, Marina, e a palavra é com você. E eu que agradeço, meus amigos, a oportunidade, né, de ser tão acolhida nesse grupo amoroso, que eu estimo tanto esse grupo valioso para minha alma, tá? Que aqui eu aprendo muito com vocês, né? E com a Joana e com toda essa equipe que nos assessora. Sem essa equipe fica complicado, né? A gente sozinho, eu acho que a gente seria muito frágil, né, para poder compreender tudo, né? Então nós temos esse apoio espiritual que nos auxilia, né? Então é isso, meus amigos. Então agradeço a oportunidade. Vamos ao nosso estudo da noite, né? Como a Maria já relatou, estamos estudando essa penúltima parte que é amor que liberta, né? E a Joana nos traz muitas reflexões sobre que amor é esse, né? Então, o que a mentora quer nos trazer a respeito dessa liberdade, né? Porque se ele liberta, nós vamos ter liberdade, né? Então, como que é essa liberdade? Então, nós vamos refletir a respeito disso. Qual que é esse processo que nós temos que caminhar, que fazer, né? Essa trilha que ela nos solicita para que a gente chegue nessa libertação, então, para a gente atingir um outro degrau, um outro patamar, né? Que ela nos sugere que é possível, né? Porque como ela chegou e Jesus chegou e muitos espíritos iluminados chegaram, ela nos induz a acreditar que cada um de nós também podemos, lógico que na nossa pequenez, mas nós já irmos angariando essa imaginação, refletindo sobre isso, para que a gente possa visualizar e atingir esse processo, então, né? E aí, é, eu fui buscar também uma fala da Tatiana Paranaguá, que ela é junguiana, e eu gosto muito da forma como ela lida, né, com a psicologia analítica, como ela explora, como ela faz colocações, reflexões sobre a psicologia analítica, e hoje eu estava escutando um texto dela, e ela estava falando sobre o amor, e eu achei muito interessante. Então, antes da gente começar, eu queria falar só um trechinho desse texto dela, né? Então, ela fala assim: o amor não é um sentimento, é a força criadora. O amor é a maior força que existe no universo. O amor existe desde a vida das células até as vozes dos anjos. Todo espectro que cobre aquilo que é a experiência do ser humano, seja ela biológica, psicológica, emocional, espiritual, é o amor. Então, nós estamos rodeados por essa força, apesar de não ter essa clareza. Esse amor que é sagrado, é inefável, é inesgotável, é divino, vai se tornar perceptiva para a nossa experiência de seres humanos através do sentimento, porque todos os seres humanos têm a função do sentimento. É assim que esse amor vai se manifestar entre nós. Aí vamos entender que o amor é muito maior, é muito mais. É o que atravessa do contato que vamos desenvolver.
Então, ela fala, né? Ela vem trazendo, inclusive, uma pequena parte. Ela fala que ela tirou uma parte de um trecho que o Jung relata sobre esse amor, né? Então, esse amor que ele nasce, ele surge desde a vida das células até as vozes dos anjos. Então, eu fiquei pensando naquilo que o Kardec também nos fala, né? Que nós somos seres do átomo ao arcanjo, né? Então, assim, tudo isso é um processo, né? Então, nós nascemos do átomo e nós vamos nos tornar um anjo um dia, né? Um ser iluminado, um ser espiritual. Então, essa é a nossa trajetória do amor, né? Pelo menos é assim que eu estou entendendo o que ela quis dizer, né? E eu concordo com ela. E aí a Joana vem é, reforçar essa ideia com essa mensagem que ela inicia assim: a vigência do amor no ser humano constitui a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico e também ético, porquanto esse estágio que surge como uma experiência do ser concretiza-se em emoções profundamente libertadoras, que facultam a compreensão dos objetivos essenciais da vida humana, como capítulo valioso da vida. O amor suaviza a ardência das paixões, canalizando-as corretamente para as finalidades a que se sem as aflições devastadoras de que se revestem. Né? Então, aqui a mentora ela já dá, né, esse tom, né, de esclarecimento, né, que essa experiência psicológica de alto nível é o que nós vamos atingir, né? Por isso que ela fala que a gente vai se libertando, né? E essa libertação, essas amarras que nós ainda nos encontramos, né? Dessa proposta que ela nos traz, dessa libertação do quê? Das paixões, dessa coisa mais, vamos dizer assim, mais é, humana nossa, para nós ir processando, trabalhando isso de nós e transformar esse amor paixão, esse amor mais apego, mais assim, frágil, né? Porque o amor que ela nos propõe é um amor espiritual, um amor de essência divina, de essência que supera, né? Esse tipo de amor que a gente está acostumado, né? Então, e essa experiência concretiza através das nossas emoções. Então, trabalhar essas nossas emoções, né? Esse nosso emocional, regular as nossas emoções, conquistar níveis mais altos dessas emoções nossas, clarear essas experiências nossas, transformar de pequenez, né? Que a gente fica se pegando com, né? Muitas vezes, por exemplo, um amor assim, apego, né? A gente pensa que é dono da pessoa, a gente pensa que o outro está com a gente por algo que prende ele a nós, né? E na verdade não é, né? O amor que a Joana nos propõe é aquele amor que liberta, ou seja, o amor verdadeiro ele aprisiona o outro, ele não tenta fazer com que o outro fique diminuído para mim poder me sobrepor a ele, muito pelo contrário, o amor que a Joana nos propõe é aquele amor que liberta, aquele amor que, mesmo a pessoa não estando comigo, eu amá-la e respeitá-la e admirá-la do mesmo jeito. Mesmo que eu ame muito, que eu gostaria muito que aquela pessoa, por exemplo, estivesse comigo, mas se ela não é o desejo dela, então ela que viva bem distante de mim, mas eu compreendendo que o meu amor com ela não vai modificar, apesar dela não querer estar comigo. Então,
é essa a proposta que a Joana traz para a gente, para exemplificar um pouco desse amor que ela quer nos é, impulsionar para desenvolver e sentir, né? Porque eu acho que quando a gente começa a sentir alguma modificação de verdade em nós, eu acho que aí a gente começa assim, bem pequenininho ainda, né? Bem simplesinho isso que ela fala, tão grandioso, né? Nesses pequenos modos da gente compreender, a gente vai entendendo que o amor que ela nos ensina, ele é muito maior, né? Ele é muito mais, ele vai atingir muito mais, abranger muito mais, né? Que a gente possa imaginar, né? E aí ela Marina, vem. Oi. fala da figura que você pôs. Ah, a figura, deixa eu voltar lá, peraí. Então, essa figura é, 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 é é como se fosse uma liberdade espiritual, né? Que ela nos propõe. Então, assim, essa cor, né? Divino, afável, sagrado que ela quer nos ensinar é o amor espiritual. Então, essa imagem, ela retrata isso que eu quis trazer, né? É aquele amor mais pleno que a gente pode atingir, que é o amor espiritual. Então, é essa qualidade desse amor que ela transmite na obra dela para nos incentivar a desenvolver essa joia dentro de nós, tá? E aí ela continua, né? Essa imagem aqui, ela vem assim mostrar um pouquinho os nossos aspectos de luz e sombra, né? Então, assim, essa dualidade que existe dentro da gente, né? Porque a gente tem, todos nós temos essa dualidade de nós, né? Esse, vamos dizer assim, esse que às vezes é uma parte em nós que a gente desconhece, mas com ela a gente vai entendendo e aprendendo que não adianta a gente querer se fazer de uma pessoa que a gente não é, né? Por isso que ela busca fazer a gente entender que tem aspectos dentro de nós que é muito importante a gente encarar e a gente descobrir. Por quê? Porque aí a gente vai lidar com essas emoções e aí é onde a gente vai transformando essas emoções que ela tanto nos inspira para a gente transformar em emoções é, mais elevadas, mais harmoniosas, mais construtivas, né? Então ela fala assim, ó, no emaranhado dos conflitos que às vezes o assaltam, mantém-se em equilíbrio, norteando o comportamento e decisões corretas. Por isso, é sensato e sereno, resultado de inúmeras conquistas do processo do desenvolvimento intelectual. Enquanto a razão é fria, lógica e calculada, o amor é vibrante, sábio e harmônico. Então, é essa, vamos dizer, essa dualidade, né, que ela está nos trazendo, né? É, por que que ela fala isso? Porque quando a gente está em conflito, a gente se perde, a gente fica é, é, disperso da nossa realidade essencial, nós esquecemos dos objetivos mais concretos que a gente tem que ir atrás, da essência divina que nós somos. A gente esquece de tudo isso, porque a gente fica naquela dualidade, naquela briga interior. Por quê? Porque nós ainda não nos conhecemos o suficiente. Quando a gente começa a se conhecer o suficiente, começa a aprender a lidar com essas questões dentro de nós, a gente vai conseguindo harmonizar esse processo. E aí vai dando mais ênfase para a coisa que realmente é essencial e vale a pena na nossa vida. Que é isso que ela tenta nos ensinar. Ó, por isso que ela fala, né? Enquanto que a razão é fria, lógica e calculada, o amor é vibrante,
é sábio e harmônico, ou seja, eles nos levam a patamar de sabedoria, de harmonização e de vibração, porque essa vibração ela atinge um patamar que ela nos faz entender que tudo que a gente está, dificuldades, os conflitos, problemas, tudo isso é passageiro. Quando a gente atingir esse amor, libertação que ela nos propõe, nós vamos entender que a gente não precisa ficar perdendo tanto tempo com coisas que, assim, a gente fica pegado e perdendo o nosso tempo com aquilo. E às vezes a gente buscando essa essência divina dentro de nós, esse amor divino, desenvolver essa função amorosa divina dentro de nós, nós vamos ver que muita coisa nós vamos deixar para lá. Porque é como o Chico falou, né? Como ele falava muitas vezes. É melhor como é que ele falava? É melhor eu ter amor do que ter razão, uma coisa assim que ele falava. Por quê? Porque quando a gente fica muito pegado em em ficar discutindo com coisas pequenas, a gente vai perdendo tempo em trabalhar essas questões nobres dentro de nós. Eu acho que é a lição que ela traz para a gente de esclarecimento. Aí aqui ela continua, né? No período dos impulsos, quando se apresenta sobre as constrições dos instintos, é ardente, apaixonado, cercado de caprichos, que o amadurecimento psicológico vai equilibrando através do mecanismo das experiências sucessivas. Pela razão, faz-se dúlcido e confiante, não extrapolando os limites naturais, a fim de não se tornar algema ou converter-se em expressão egoísta. Né? Então é isso. Ó. Então aí nessa figura eu trouxe, né? Mudar dá medo. Né? A gente, né? É uma discussão entre a razão e o coração. Né? Então a gente fica a mudar dá medo. O novo a gente não conhece o novo, então o novo dá medo do desconhecido, como que vai ser, mas a gente tem que enfrentar, né? Porque aqui, ó, mudar dá medo, mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar, ou seja, paralisado. Quando a gente está paralisado, que a gente não consegue sair do lugar, a gente fica estagnado e a gente não sai daquilo, a gente fica reverberando naquele processo de dificuldades, naquele processo de, é, 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 muitas vezes tendo as mesmas experiências, a gente já sabe que não deu certo, mas a gente às vezes continua, insiste. Então, é isso, é, é essa mudança. Então, né, por isso que ela fala, né, o amor, né, no período dos impulsos, que vamos dizer assim, nesse processo que a gente está na evolução, primeiro a gente tem esses impulsos, né? Que é uma forma da gente sair da realidade para a gente ir se tornando mais humano. Então, só que no início a gente tem muito impulso. Não é aquele amor verdadeiro, não é aquele amor que a gente imagina, pelo menos hoje. É aquela coisa assim, é, 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 parece que o mundo vai acabar, se pessoa, parece que, né, que você vai morrer, que a pessoa não ficar com você, parece que, nossa, o mundo vai acabar, eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa. Então, esse é aquele momento do impulso, que a gente está naquela ilusão que a gente é dono do outro, que o outro está correndo frente, né, que o outro só vai viver se eu estiver junto. É aquela ilusão, aquela ignorância nossa da nossa vida quando a gente ainda está naquele processo, né? Então, quando a gente vai amadurecendo esse sentimento e essa questão psicológica de entender, de ter uma maturidade
pouquinho mais, né? Pouquinho mais aguçada, a gente vai entendendo que esse amor não é amor, né? Para começar, é amor apego. Então a gente está apegado na pessoa e o outro também na gente. Ou até em outras relações, não precisa ser só marido e mulher. Às vezes um amigo, às vezes um professor, às vezes um parente, um vizinho, as relações em si, né? Então, às vezes a gente acha que aquilo é um sentimento verdadeiro, mas não é. É uma ilusão desse processo que ela está nos ensinando, que nós estamos no início da nossa jornada. Depois, quando ele é orientado pela razão, então a gente vai pegando confiança, a gente vai ficando mais doce, né? Vai acalmando aquele sentimento extrapolado que, né, que parece que é uma coisa que quer dominar, né? É um instinto mesmo, né? De dominação do outro, de querer que o outro fique na marra. Então, assim, quando a gente vai aliviando isso, e vai trabalhando isso, vai ganhando confiança, a gente vai vendo que a gente precisa se libertar dessas algemas, vai se, assim, trazendo essa ideia de que o outro pertence para mim, que eu sou dona do outro, que o outro é obrigado a ficar do meu lado. Então, a gente vai se libertando dessas amarras, dessas algemas. E aí a gente vai, então, buscando essa essência em ver no outro um ser humano também que está a caminho, que está na caminhada, que está na jornada dele, nas experiências dele, com as dificuldades dele, com as virtudes dele, e que ele é livre, assim como ele também é livre, para ele fazer as escolhas dele, para ele estar naquele momento que ele consegue estar, assim como eu estou no meu momento e estou no momento que eu consigo estar. Aí ela vem, então, e continua, né? Não obstante se encontra em outras emoções, mesmo que em fase embrionária, tende a desenvolver-se e a abarcar as subpersonalidades que manifestam os estágios do primitivismo, impulsionando-as para a ascensão, trabalhando-as para que alcancem o estágio superior. É o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. Então, essa imagem aqui, eu quis trazer essa ideia da subpersonalidade nossa, né? Então, essa briga interna que nós temos com essas partes nossas, que são as subpersonalidades, né? Então, essa imagem, eu quis retratar isso aqui, dualidade em nós, né? Um lado meu quer uma coisa, o outro lado meu quer outra, eu puxo para um lado, outro puxa para o outro. Eu quero pensar em coisas mais elevadas, mas a minha subpersonalidade, às vezes, quer me levar para aquele caminho que é mais fácil, que eu já conheço, porque o caminho da superioridade, da elevação, é desconhecido para nós. Então, essa ideia precisa. A gente tem uma ideia assim, muito vaga, né? Porque nós não conseguimos permanecer nessa elevação desse amor que a Joana quer nos ensinar, né? Então, a gente tá mais acostumado nesse modus operandi que todos nós estamos, vamos dizer, emaranhados ainda nessas ideias, né? Então, isso que ela traz para a gente poder pensar, né? Quando ela fala isso, né? Que o amor ele está na fase embrionária, mas justamente porque nós temos esse embrião do amor divino dentro de nós, é uma verdade que nós vamos conquistar, é uma realidade espiritual que nós vamos atingir. Mas, para isso, o que a gente tem que fazer? Desenvolver as subpersonalidades,
vamos ter que abarcar, desenvolver. Por quê? Porque elas se manifestam através daquele primitivismo que a gente estava falando no slide anterior, que é dessa imaginação nossa pequena de querer se apoderar do outro, dominar o outro pelo poder, às vezes por cobranças, às vezes por impulsos nossos. Então, essa ideia a gente vai é, mostrando, vamos dizer assim, ensinando para esse lado nosso primitivo que existe um estágio mais superior e que nós temos condição de atingir, mas nós precisamos abrir espaço na nossa vida para isso. Nós precisamos querer e estar buscando essa realidade que ela é real para todos nós, que a gente, que é o amor. Então, assim, é mostrar para essa subpersonalidade nossa, dentro de nós, que existe luz no final do túnel, que, como Sócrates, né, e lá então falava, né, há vida depois, além da caverna, né? Então, assim, há um amor divino além disso que a gente conhece, dessa vida que a gente conhece no nosso cotidiano. Há uma vida superior, um amor superior que a gente tem condição de buscar se a gente se determinar e se propor, né? E aí por isso que ela fez isso, né? Conduzir essa personalidade nossa, primitiva que está em nós, conduzi-la ao conhecimento dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, da nossa realidade, que muitas vezes a gente, às vezes, até se sente culpado pelas falhas, pelos processos que iniciamos, pelas ideias é, inferiores que a gente já cultivou dentro de nós e ainda muitas vezes ela ainda querendo, né, participar da nossa vida e a gente ali tem que estar lidando dialogando, lidando com essas imperfeições nossas e mostrando para elas que existe um outro modo de vida, existe um outro patamar de experiência que a gente tem nem como ainda identificar, mas a gente entende pelos os relatos dos irmãos espirituais, da mentora, pelo que ela nos relata, pelo que ela nos traz, pelo que Jesus já nos trouxe, é aquilo que ele fala. Se eu posso, vocês também podem. Então, eles nos dão essa, vamos dizer assim, é como uma força que eles nos dão, né? É como assim, é, nos fazer acreditar em nós que a gente vai conseguir atingir esse patamar que eles já conseguiram atingir, esse voo, né? Esse voo audacioso e necessário, que é o voo para esse amor divino, esse amor libertador que eles querem nos ensinar. E aí, é, a mentora continua, né? A sua presença no indivíduo confere-lhe beleza e alegria, proporcionando-lhe graça e musicalidade, produzindo irradiação de bem-estar que se exterioriza, tornando-se vida, mesmo quando as circunstâncias se apresentam assinaladas por dificuldades, problemas e dores, às vezes excruciantes. Vincula os seres de maneira incomum, possui força dinâmica que restaura as energias quando combalidas e conduz aos gestos de sacrifício e abnegação mais grandiosos possíveis. E aí, eu acho que eu não tenho outra, né? A gente sabe que tem muitos seres iluminados, mas o que me remeteu ao Divaldo pela história de vida dele, né? Porque tudo que está aqui, para mim, é um retrato dele, porque ele é uma pessoa de presença, de beleza, de alegria, de graça, de irradiação de bem-estar, assim, uma vida plena de verdade. Então,
para mim, é o que me traz esse retrato de plenitude que a Joana quer nos mostrar através de quando a pessoa vive essa experiência desse amor que ela quer nos ensinar. Então, por isso que eu trouxe o Divaldo, né? E aí é, é aquilo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de toda passou, né? De que a gente sabe que muita gente quis é, trazer uma outra ideia dele, é, é, enfim, né? Diminuir ele, denegrir a imagem dele, mas nada o afetou. Por quê? Porque ele tinha com ele um objetivo, e o objetivo dele, ele, frente dele, o objetivo, e, tipo assim, caia-se né? Como é que fala? Caia 1000 anjos de um lado, caia 1000 anjos do outro, mas eu não vou sair do meu caminho. Para mim é essa a ideia dele, do Divaldo, dele enfrentar tudo que ele enfrentou, todas as dificuldades de doença, de problema material, de é, falarem mal dele, de querer denegrir a imagem dele, de tanta coisa que esse homem passou, mas ele não arredou o pé do objetivo dele por nem um minuto. Então, ele, para mim, ele essa força dinâmica, né? Com e mostrando que é possível ele atingir. Porque da onde ele veio, por tudo que ele passou, ele não tinha nada quando ele começou a construir a mansão do caminho, mas ele tinha o principal, que era um objetivo e uma determinação. E esse objetivo e essa determinação fizeram ele fazer a trajetória e a caminhada dele de sucesso espiritual. Tanto que eu não sei se é real, mas eu já ouvi até notícia que ele é um completista. Ou seja, ele é um ser que ele atingiu tudo aquilo que ele precisa atingir enquanto encarnado. Então, assim, eu acho que é esse que a Joana traz, e quando muitas vezes ele estava adoentado, e às vezes ele contava que ficava acamado lá, e a Joana ia lá no quarto dele e falava, e aí, meu irmão, tá pronto para a palestra? Ele, não, minha irmã, eu tô aqui quase morto, doente, e você quer que eu levante a palestra, vá trabalhar? Você não tem pena de mim, não? O que ela dizia? Você tá quase morto, eu tô 100% morta e eu tô aqui trabalhando. E por que você que está quase morto, você não vai levantar e não vai trabalhar? Eu estou 100% morta e eu vou? Então, dizendo isso o que para ele? Meu amor, de onde doer, levanta e vai. Não importa o que você está passando, importa aonde que você vai chegar. E se você amolecer, amanhã você vai ter outra dorzinha, vai amolecer de novo. E a gente é assim, né? Pode ver. Ah, tô com uma dorzinha aqui, aí a gente já arruma uma desculpa, tá muito frio, eu não vou porque tá frio, eu não vou porque tá chovendo, eu não vou porque tá, eu não vou porque não tenho companhia, e assim a gente vai arrumando desculpa. E a Joana nos empurra, não tem essa de não vou. Tá doente, tá quase morto, não tô nem aí, eu tô 100% morta e eu vou. Então, bora, levanta e vamos. E é isso, né? Então, acho que essa mensagem e tudo que ele nos trouxe, eu acho que ele merece esse destaque, porque eu acho que ele é essa pessoa que tem experiência suficiente para nos dizer para a gente que ele também viveu aqui no mundo. Então, é mais fácil da gente entender ele do que entender um outro ser de luz que não está aqui perto de nós. Então, é uma coisa assim que a gente é mais palpável para a gente entender, eu penso, né? Por isso que eu trouxe a imagem dele. E aí ela continua, né? O amor, quando legítimo, ele liberta, qual ocorre com o conhecimento da verdade, isto é, dos valores permanentes
os que são de significado profundo, que superam a superficialidade e resistem aos tempos, às circunstâncias e aos modismos. Funciona como elemento catalisador para os altos propósitos existenciais. A sua ausência abre espaço para tormentos e ansiedades, que produzem transtornos no comportamento, levando estados depressivos ou de violência. E aí eu trouxe a foto do Jung, que ele, né, ele sugere isso na sua obra, né? Eu acho que assim, se fosse para resumir toda a obra dele, eu resumi em frase. Não fica perdendo o seu tempo olhando para fora, bisbilhotando para fora, porque você não vai achar nada, você só vai quebrar a carinha. Olha para dentro que você, ó, você vai andar mais rapidinho na vida. Olha para dentro. Perceba quem é você. Olhe para você, descubra-se, perdoe-se. Não fique perdendo seu tempo com culpa. Levanta e trabalha. Então, para mim, essa frase do Jung é isso que ele quer me dizer. Eu acho que é isso que ele quer dizer para nós. Para de ficar perdendo tempo com as coisas externas, com as facilidades da vida, com as coisas que quer te tirar do seu centro, quer te tirar, sabe, da perspectiva de uma vida feliz. Para com isso e olha para dentro que você vai cair na real o que é realmente que a vida está te chamando para você perceber e para você poder não ficar perdendo tempo. Então, eu acho que é isso, né? Então, esses valores, né, que a gente tem que descobrir em nós e trabalhar, e depois de conquistado, fazer eles ficarem prevalentes, permanecer na gente, como possível, a gente ir conquistando isso até um dia que ele se torne verdadeiro e assim, estável, vamos dizer assim, dentro de nós. Por quê? Porque a gente é volúvel, né? A gente é vulnerável. A gente está bem, a gente está mal, a gente tem força, daqui a pouco a gente enfraquece. A gente acredita, daqui a pouco a gente desacredita. A gente fala que está muito longe, que já está cansado, que está muito difícil, que isso, que aquilo. Então, assim, quando isso tiver mais fortalecido dentro de nós, aí a gente vai poder, vamos dizer assim, passos mais firmes, ter essa vivência mais profunda, desses sentimentos mais nobres, dessas experiências mais finas, mais elucidativas, mais que assim que a gente ainda não tem como, né, de visar, mas a gente já vislumbra assim pelas ideias que os espíritos de luz nos falam, né? Então acho que é isso, né? Então vamos, né, fazer esse amor como um catalisador para os propósitos essenciais mais altos, ou seja, canalizar essa nossa vontade para poder atingir esse objetivo, né, mais profundo que a gente precisa experienciar, né? Porque a gente já sabe que não é desse plano, que a gente é um ser espiritual numa experiência humana e não ao contrário. Então, vamos aproveitar mais, né, todos nós, esses momentos que nós temos e valorizar e dar mais prevalência na nossa vida para esse amor divino e, e fazer essa, vamos dizer assim, produzir coisas mais nobres, né, para a nossa vida, para a gente poder ir se fortalecendo, porque eu acredito nisso, que quanto mais a gente se fortalecer no trabalho, nesse processo do nosso autoconhecimento, no desenvolvimento das nossas personalidades mais elevadas, da nossa essência, conseguir desenvolver esses elementos, esses valores nossos internos, divinos, desse amor, dessas virtudes. Quanto mais nós conseguimos realizar isso, mais a gente vai estar mais perto do anjo do que perto lá
dos impulsos daquela vida nossa de, assim, de pequenez espiritual mesmo, né? De apequenamento espiritual, que a gente já teve pior, mas a gente já sabe da onde a gente veio, né? Só que vislumbrar ainda onde a gente vai chegar, ainda tá, nós não temos essa consciência plena de como que vai ser isso. Nós não temos essa ideia é, clara para nós, porque é uma experiência que nós ainda não tivemos. Por isso que nós estamos aqui encarnados. Se a gente tivesse, a gente não estaria, a gente estaria em outro lugar. Então, é vislumbrar e, e acreditar que a gente, que ela existe, que é possível. E aí ela continua, né? Quando o amor se instala nos sentimentos, as pessoas podem encontrar-se separadas. Ele, porém, permanece imperturbável. A distância física perde o sentido geográfico e o espaço desaparece, porque ele tem o poder de preencher e colocar os amantes sempre próximos, pelas lembranças de tudo quanto significa a arte e a ciência de amar. Uma palavra evocada, um aroma sentido, uma melodia ouvida, qualquer detalhe desencadeia toda uma série de lembranças que o tempo presente, ao momento sempre feliz. O amor não tem passado, não se inquieta pelo futuro, é sempre hoje. E a última palavrinha não consegui ler. E aí, essa imagem que eu quis trazer isso, porque eu acho que ela resume isso que a Joana nos traz. Sim, Jesus, ele está em outra esfera, né? Outra dimensão, outro patamar, né? De espiritual, de elevação, de grandeza, de pureza, de tudo, né? Tudo. Mas, mesmo assim, essa distância geográfica nossa, de nós aqui encarnado e ele lá em outra dimensão, mesmo assim, isso não impede da gente ter essa, vamos dizer assim, essas lembranças de quando ele esteve aqui conosco, dos ensinamentos dele, da amorosidade dele lidar com as dificuldades, dele nos mostrar como é que a gente tinha que caminhar, como é que é um proceder digno, ético, amoroso, fraterno, solidário, de perdão, de essência, de virtudes. Então, assim, e ele está mais que a gente, mas isso não impede por quê? Porque é arquetípico, né? Ele abarca tudo. Então, assim, essa experiência que a gente viveu lá, não sei quando, que a gente teve com ele, é como que a gente sabe dessa convivência com ele, é como que a gente lembra dessa convivência que a gente teve com ele. Por isso que a gente está nesse espiritual, que ele veio recordar a gente através do evangelho, que é o que é falado, que o Consolador prometido é o evangelho de Jesus. Então, essas lições, essas experiências que ele teve conosco um dia aqui, a gente recorda e a gente acessa essas experiências através do evangelho que ele traz para nós. Então, pode passar o século, pode passar o tempo, mas dentro de nós tem essa semente do que é o verdadeiro amor, porque ele veio exemplificar. Então, eu trouxe essa Maria, imagem. Oi. é sempre hoje e agora. A única palavrinha que faltou aí é o agora, tá? Ah, tá. É sempre hoje e agora, que aqui para mim Isso. sumiu um pouquinho. Tá, obrigada. Não. Então, assim, então, quando esse amor se instala, né, as pessoas podem encontrar-se separadas. Então, assim, esteja distante, não importa. Mas esse amor que eu passei para vocês, esse amor que eu vim trazer para vocês,
ele vai ficar com uma experiência humana, então ele é impregnado no nosso ser, de alguma maneira, em essência, em semente, em germe. Por isso é que a gente tem essa sede de amor, essa sede de aprendizado, essa sede de despertar, essa sede de retomar a nossa jornada espiritual. Porque a gente recorda desse germe, desse amor intenso que ele deixou para nós, na sua exemplificação. Por isso que não é estranho, né? E o Chico, ele falava uma coisa assim, que quando ele ia nas palestras, né, e as pessoas se emocionavam, e as pessoas queriam estar perto, queriam abraçar ele, beijar a mão, e estar perto, estar grudado. Ele falava assim, isso tudo, sabe o que é isso? É a saudade de Jesus. Então, assim, nós temos essa sede, né? Por causa dessa saudade, por causa da experiência que a gente tem dentro de nós, que é uma parte dele que ficou em nós, né? De tudo que o que ele exemplificou não ficou em vão por causa disso. Porque é como o Kardec fala, queime-se os livros, mas a essência jamais. Então, por quê que jamais? Porque já está dentro, não tem como tirar. Pode queimar os livros, pode querer, né, acabar com o espiritismo, pode querer falar que é bruxaria, pode querer falar que é do demônio, pode falar o que quiser, queimar os livros, fazer o que quiser, não importa, porque essa essência divina, ela já está dentro de nós. Ela faz parte de nós. Então, assim, essa expressão do amor divino, a gente já conhece por essa experiência que a gente teve. Então, é a experiência mais forte da humanidade. É o amor mais puro que a gente entende. É o exemplo mais nobre que nós tivemos. É isso que Jesus nos trouxe. Por isso que passou os séculos e ele não consegue ser apagado da história. A história se divide entre antes e depois, que é justamente por causa desse mar, porque ele veio ensinar esse amor fraterno, solidário, essa compreensão do amor pelo Pai, fazer a gente despertar esse amor de Deus, que é o nosso Pai mais verdadeiro, mais, vamos dizer, não é mais verdadeiro, mas é mais, é mais puro, né? Porque é Deus criador e nós criatura. Então é esse amor que Jesus veio nos ensinar. Por Deus, amor pela humanidade, amor pelos animais, amor pelo planeta, amor pelas plantas, amor por tudo. E esse amor não tem outra expressão para a gente pensar a não ser nesse amor que ele deixou em germe em nós, né? Então, eu acho que é isso aqui, essa foto, ela me traz isso. E aí a mentora continua, né? Não há quem resista à força dinâmica do amor. Muitas vezes não se lhe percebe a delicada presença. No entanto, o pouco e pouco impregna aquele a quem se direciona, diminuindo-lhe alguma das desagradáveis posturas e modificando-lhe as reações conflitivas. Na raiz de muitos distúrbios do comportamento, pode ser apontada a ausência do amor, que se não recebeu, produzindo uma terra psicológica árida, que abriu espaço para o surgimento das ervas daninhas e conflitos, né? Então, aqui eu trouxe essa imagem que eu achei interessante também, que é o arquétipo do amor, né? O arquétipo do amor é a mesma coisa que a gente falar o arquétipo da divindade. É o arquétipo divino, porque só tudo existe no universo por causa do amor. Então, é o maior arquétipo que tem. É o arquétipo divino do amor, né? Porque é através do amor que
tudo foi criado, que Jesus criou o planeta para nós, com todos os seus emissários, que ele nos propõe essa vivência, essa experiência aqui. Ele criou tudo isso que nós temos aqui para demonstrar para nós que é, ele tem assim, um, nos dando essa credibilidade, dizendo assim para nós, olha, eu criei tudo isso aqui para que vocês entendam que é, tudo isso aqui é possível através desse amor, desse poder do amor. Então, o amor é a força criadora, criativa. É o amor que cria tudo. Por isso que o arquétipo divino é o arquétipo do amor, porque Deus, né, ele designou Jesus para ser o criador, né, da terra, para poder cuidar. Por quê? Porque o amor por nós é tão grande que é a oportunidade que ele nos dá de demonstrar um pouco desse amor dele. Um pouco, hein? Não é tudo, não, porque é muito mais que a gente não tem é, parte frontal aqui, como é que fala? Lobo frontal, Lobo frontal, neocórtex. O nosso cerebral. neocórtex não abrange toda essa grandeza, né, do amor divino. A gente não é como o Décio fala, é, é, é difícil entender, é fácil entender que nós fomos criados, mas que nós não vamos deixar de existir, que nós vamos ser eternos. Mas entender o que não teve nem início e nem fim é muito difícil para o nosso córtex, né? É a mesma coisa, é difícil da gente entender, porque é uma coisa que, né, nessa nossa experiência aqui, eu, pelo menos, eu não consigo entender todo esse amor, né? A gente fala muito, a gente tenta falar, expressar, mas é muito difícil da gente entender esse amor de Deus por nós e toda essa proteção que ele nos dá, toda a liberdade de escolha, todo, todo o aprendizado que ele nos passar através da exemplificação, através de experiência, através de um monte de coisa, mas nós ainda temos essa dificuldade de entender, né? Então, eu acho que é isso, né? Esse amor, por que ele é arquetípico também? Porque ele abrange toda a humanidade, não tem quem não tenha esse sentimento em germe dentro de si, né? Então, é algo que contamina todos nós, é algo que é presença, é fato, é experiência, é verdadeiro, é, é eterno, é grandioso, e é isso, né? A nossa jornada aqui não tem, você pode ver que como fala, né? Até num ser humano que já cometeu vários crimes, tem a essência do amor dentro dele. Por quê? Porque é de essência divina, não é natural nosso. É da essência divina que colocou em germe dentro de nós. Então, até aquele ser humano mais terrível, que às vezes a gente quer crucificar ele, que a gente acha ele, né, quer estar longe, não quer se aproximar por causa que ele fez muitas coisas maldosas, mas se você começar a conversar e buscar algo bom que toque na alma dele, ele vai demonstrar esse germe de amor de alguma maneira, ou na relação com a mãe, ou na relação com o filho, ou na relação com o irmão, Ô, ou Marina, em algum, oi, é, é interessante aqui, só te cortando um pouquinho, né? não Ela pode vem falar. falar, fazer um comentário aqui, né? Ela vem falar, então, né, aqui nesse texto, que a falta desse amor, né, ele está na raiz de muitos distúrbios, né, de comportamentos, né? Sim, Porque quando você sim, não tem esse sentimento, ou pelo menos esse comportamento nessa direção, né, sim, ela fala assim, né, produzido como uma terra árida, né, que vai sim, surgir
todos os conflitos, as confusões, né? Os pensamentos disfuncionais, né? Vai surgir desse não amor, né? sim. Então, É é a terra onde estão que todos os aquela fala conflitos. é aquela terra seca, né? Que não É, brota nada, exatamente. Uhum. né? Dá para a gente ter essa ideia, né? Isso. Que a ausência do amor é como que uma terra inóspita, uma É, terra árida, que não tem adubo, que não tem é, fertilizante, que não tem água, que não tem sol. Então, aquela terra dura, aquela isso. seca. E por isso que ali é a raiz de tudo que acontece realmente das ervas daninhas que vão se transformando nos nossos conflitos, né? Isso mesmo. Isso aí, Maria. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, aí ela traz, né? O amor não se instala de um para outro momento, tendo um curso a percorrer. Apresenta os seus pródromos na amizade, que desperta interesse por outrem e se expande na ternura, em forma de gentileza para consigo mesmo e para com aquele a quem se direciona. É tão importante que a ausência descaracteriza o sentido da vida e da vida que existe em tudo. A sua vigência é duradoura, nunca se cansando ou se amargurando, vibrando com vigor nos mecanismos emocionais da criatura. Então, aí eu trouxe essa imagem que, assim, me trouxe essa ideia que a Ju está passando para nós, né? Então, assim, ele não nasce do dia para o outro, ele tá em germe dentro de nós, mas ele não brota assim, do nada ele brotou, não, ele vai acontecendo. E como que é isso? Então, ele vai se apresentando numa expressão de amizade, quando eu demonstro, né, desperto interesse pelo outro, então eu vejo que o outro está lá com a canta, eu vejo que o outro não se mistura, ele está isolado, então eu vou lá, eu tento uma aproximação, eu tento um diálogo, eu tento fazer algo que aquela pessoa se abra, converse, dialogue. Então, assim, ela vai despertando quando a gente também toma essa decisão de tomar, vamos dizer assim, interessar a nossa vontade em ir de encontro ao outro, né? Então, por exemplo, nessa imagem, o menino vai ao outro que não está podendo andar, então ele vai lá e vamos dar um passeio, vamos dar né? Vamos poder curtir esse ambiente aqui. Você não pode sozinho, então vamos junto. Então, é nessa amizade, é nesse encontro de alma que vai nascendo, então, essa ternura, vai nascendo essa essência divina de eu querer poder produzir algo de bom para o outro, que naquele momento ele está um pouco impedido, né? Então, aí, nessas pequenas demonstrações, é que a gente vai expandindo, então, essa essência. Então, em pequenos gestos, numa pequena palavra, num sorriso. Por isso né, que é falado muito é, de como a gente se mover Ô de Marina, de encontro. novo, Oi. interrompendo. E aí a gente, né, também nessa fala dela, a gente Uhum. observa assim, quanto é importante o treinamento das crianças para essa direção do amor, né? Às vezes Exatamente. a criança que ela é treinada dentro desse ambiente amoroso, sem conflito, né? Ela vai Sem fazendo esse preconceito, aprendizado, né? sem Nesses passos que preconceito. ela diz aí, né? A Exato. amizade, né? A ternura, a gentileza. Então, isso, o amor, ele, né? Ele pode ser aprendido, né? Ele deve ser E, aprendido, né? sim, Na escola, né? Na casa, principalmente né? principalmente com aqueles mais necessitados, É. né? De preferência, né? É não excluir ninguém do nosso circuito de amizade, é Uhum. incluir todos os possíveis, né? É olhar para aquele que está com dificuldade,
aquele que está com um pouco mais de resistência, aquele que está mais tímido. Então, né, todos esses processos, né? E é naquela fase da criança que é mais fácil de introduzir esses ensinamentos, né? Porque é aquilo, né? Enquanto o pepino tá novinho, é fácil a gente dobrar, né? É fácil a gente cultivar, né, coisas boas, quanto mais na infância a gente quanto mais, né, mais aprendizado vai introjetando, né? Por isso que eles falam tanto, né, no centro espírita da importância da evangelização infantil, da importância, né, dos trabalhos, né, que são feitos de visita, levar os filhos para visitar asilo, visitar albergue, visitar hospitais, visitar, né, creches. Por quê? Porque é justamente nesse encontro com o outro é que a gente vai trabalhar essa essência, né? Dessa ternura, dessa amizade, desse querer bem, desse se aproximar do outro, enquanto ele é meu irmão e nós estamos a caminho, eu estou numa caminhada, ele está na outra, né? Então, tudo isso é muito importante, muito relevante para todos nós. Mas é claro que, né, quanto mais ensinar o nosso pequeno, mais eles vão, vamos dizer assim, aproveitar mais a oportunidade das experiências deles, porque já foi cultivado desde pequeno. Né? E aí, para finalizar, então, ela vai trazer essa questão, né? Quando não se apresenta com essas características de libertação, é que ainda não alcançou o nível que o legitima, estando a caminho, utilizando-se, por enquanto, do prazer do sexo, da companhia agradável, do interesse pessoal egoísta, dos desejos expressos na conduta sensual, no alimento, dinheiro, libido, vaidade, ressentimentos, pois que se encontra na fase alucinada do surgimento. O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração, né? Então, e aí eu fechei com essa imagem que eu achei na internet também do pensador, que justamente com a mesma, né, na imagem, com a Joana, e ela finaliza aqui esse item do amor que liberta com essa frase, né? O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. Ou seja, quando, né, a gente ainda não está concreto ainda para a nossa realidade essa libertação, essa essência desse amor, né? Esse nível, né? Esse estágio, vamos dizer assim, elevado que a gente vamos atingir ainda, estamos nesse processo, né? Então, ela destaca, né? Enquanto nós não estamos nesse patamar de essência, de nível elevado, a gente, né, continua no nossa caminhada, utilizando-se daquilo que a gente tem mais, vamos dizer assim, mais, porque a nossa experiência ela é permeada por esses sentimentos, né? Prazer sexual, né? Companhia agradável, né? Esses desejos, né? Alimento. Então a gente sente prazer no alimento, sente alegria, né? Quando a gente, né, tem um dinheiro, na vaidade, querer se arrumar, no ressentimento, né? Então assim essa fase ainda é aquela fase dos impulsos, a fase que está ainda, vamos dizer assim, na ilusão, né? Mas quando a gente começa a despertar e começa a sair dessa ilusão, então, fantasia de que o amor é quando você está com dinheiro no bolso, tá comendo bem, tá vestindo bem,
tá boa, tem, né, tem um corpo bonito, modelado. Então, essa ideia, essa alucinação, essa fantasia desse amor, né, que a gente acreditou e às vezes ainda a gente acredita. Mas quando a gente vai se libertando disso, aí ela chama a nossa atenção para isso, né? Que o amor, ele é luz permanente no cérebro, ou seja, nada vai tirar o meu foco da onde eu vou atingir, do que eu quero e do que eu vou ser daqui para frente. Não importa o que passou, o importante é daqui para frente, o que eu vou fazer daqui para frente, o que eu vou realizar daqui para frente. E a paz contínua, aquele sentimento, aquela paz interna do dever cumprido, da realização, das virtudes desenvolvidas, da essência que eu quero cultivar dentro de mim. Então, essa vamos dizer assim, é o auge que ela nos propõe para a gente estar e trabalhar para isso, né? Então, eu entendo dessa forma, né? Que ela deixou isso para a gente entender que esse é o objetivo final de todos nós, né? Então, é isso que ela deseja e é isso que ela quer construir junto com nós, inclusive, né? Porque ela está nos direcionando para esse amor, para essa realização mais plena, né? Da nossa vida aqui terrestre. É isso, meus amigos. Muito bom, Marina, como sempre. Muito bom. Vamos, Todos os seus comentários, sua interpretação sobre o texto. E é um texto lindo, né? maravilhoso, muito gratificante, né? É. E o que é legal, assim, é que ela traz, né, esse caminho a seguir, mas sempre nos confortando ao mesmo tempo de que a gente está no caminho, que nós somos só ainda, né, o amor está ali em essência, né, em alguns momentos a gente consegue, outros não, Sim, mas que para mim fica a mensagem, né, de que pode ser aprendido, tem que ser sim, treinado, né, isso, o amor tem que ser treinado, né, por isso que quando a gente faz caridade, vai cuidar, né, de outras pessoas, sem pedir nada em troca, né? Aquela caridade que a gente faz sem pedir nada em troca, né? É um treino, né? Eu acho que esse é um sim. treino desse A amor vida, livre, né? É você ir lá, cuidar de alguém, ajudar aquela pessoa sem pedir nada em troca, né? Eu vejo assim, é um treino para esse sentimento, né? Que a gente ainda às vezes a gente vai lá, leva a cesta básica, não tem tanto amor assim, mas a gente leva a cesta básica, né? sim. É um E ajuda começo, né? ali, mas o É um ato de empurrão, fazer né? é um aprendizado para a gente, né? Fazer um vínculo maior, né? Com esse sentimento, né? E eu gostei bastante que ela, já vou até falar, Podia interromper o compartilhamento, né, para a gente poder trocar ideia agora. Apertar aqui de quer, é isso? É, né, meus pode amigos? interromper. Será É, que eu fiz certo? Entra ali no shirt, né? Stop share. Ah, isso, Isso, agora stop pronto. deu. share. Isso. Tá. Ai, tá vendo? Ai, ai. A Maria Ó, estava falando. Não, e sim, assim, ela começa dizendo, né, que o amor, ele é uma energia presente, né, e que ele vai se manifestar em nós através do sentimento, né, primeiro da emoção, né, e depois do sentimento, né? Ou seja, a gente entra em contato com isso, né, com essa energia poderosa que liga todos os seres humanos, que liga todo o universo, né, um sentimento que liga tudo, né, que constrói sim, tudo. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque a gente sabe que tem a partícula, o fluido cósmico universal, né? Que é uma coisa material, né? E fiquei pensando se o amor não seria a liga que faz isso funcionar, se modificar e dar forma, né?
me veio essa imagem, assim, que o amor seria essa coisa que vai dar forma para tudo, para os seres, para os planetas, para tudo que existe. É, é, Me é veio através do amor que é construído tudo. Então, tem é, lógica, né? Que ele é, possa ser essa liga, vamos dizer assim, dentro da massa que você vai construir a casa, é, tem que ter coisas para estruturar, né? Então, é, amor é essa argamassa que isso, estrutura tudo que tudo. existe, né? É Uhum. através dessa argamassa poderosa que é Que é construído construído, tudo, né? inclusive nós, né? É. Onde se você pega os elementos materiais, né, da matéria, da energia e transforma tudo em alguma coisa. Mas que nós não conseguimos perceber muito isso ainda, porque na verdade nós somos os construídos ainda, não muito o que Hum, constrói, né? Então a gente tem um pouco a dificuldade de entender essa liga, né? Que é essa liga, né? Mas assim, ao longo do texto eu fui me lembrando assim de algumas quando ela fala, né, que é um sentimento que liga as pessoas, né, mesmo distante, sim. mesmo longe. Mas E isso eu que fui você trouxe. percebendo em algumas relações minhas, né? Assim, esse Uhum, sentimento, né, de amor por pessoas que estão longe, que estão distantes, ou que já até partiram, né? Mas que fica um sentimento gostoso, e é um sentimento gostoso quando você lembra daquilo, daquela pessoa, que a gente chama um pouco de saudade, né? A gente chama esse sentimento de saudade, né? Que é me veio assim essa sensação de amar aquela pessoa e, né, e lembrar dela de uma forma amorosa e isso fazer bem para mim na hora que a gente está sentindo, né? Então, a hora que você está sentindo essa saudade é gostoso. Ficou para mim isso. então, ô Eu, Maria, só um pequena colocar para que a Maria falou que nós somos os construídos, né? Por essa argamassa, por esse amor divino, né? Mas Jesus também fala que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. É, Nessa frase dele, ele faz essa sugestão. isso. Se nós quisermos, nós podemos. Quando que não é amanhã, né, gente? É, Que a gente aham. não fica iludido, né? Mas assim, ele falou que a gente vai poder fazer o que ele faz e mais, é porque ele sabe nessa jornada que não é, porque assim, nós querendo ou não querendo, nós vamos atingir o patamar de anjo, querendo ou não. Uhum. Não importa o tempo, mas todos nós vamos atingir. Depende de nós fazer o nosso processo e acelerar esse processo, né? Mas isso é uma convicção que existe, né? E ele nos passou essa convicção dessa Dessa possibilidade, né? possibilidade. Isso Então, mesmo. Edna, quer falar? Narina, Murilo? oi. Denise? você leu um texto, né, que eu já esqueci o nome da autora, mas que Hum, tem a ver com o que a Joana falou, e eu peguei desse texto o seguinte: o hum, amor, ela fala, não é um sentimento, o amor é a força criadora do universo. Aí, lá, hum, lá quase no final do texto da Joana, ela diz, entre três pontinhos antes, três pontinhos depois. hum, Quando, quando o amor se instala no sentimento. Então, realmente, o amor não é um sentimento, ele é a uhum, força criadora. E ele se instala exatamente. no sentimento, Sim, né? Então, assim, sim. é bem legal. Para mim, Que é, ficou um, bem que, claro isso aí, que sabe? é uma função psicológica que o Jung nos ensina, né? Aham, Né? sim. Que nós temos É, essa função sentimento. Então, é nesse sentimento que ele vai, vamos dizer assim, vai se trabalhar em, instalar, vai se trabalhar em instalar. nós essa ideia, né? Trabalhar em nós essa Uhum. ideia, né? A gente está imerso, né? Quando a Maria Sim, falou ali da cola, que nós somos os construídos, nós estamos imersos nesse amor.
Então, por isso que não tem né? como Então a fugir. gente dá a impressão assim que a gente está no oceano, só para ter uma metáfora, né? É, E a gente está ali uma partícula daquela água do oceano. É mais ou menos Uhum. isso, né, para sim. mim. E não tem por onde Outra fugir, né? coisa, a outra coisa que eu também ficou para mim é uma frase dela que ela diz: é o amor que ilumina a face escura da personalidade. Eu Uhum. achei maravilhoso Ah, eu isso, né? também. Porque sabemos, você trouxe aquela figura, né? Luz, nós somos luz e sombra. Então, Sim. como é que a gente vai fazer o processo de individuação, né, do Jung? Tem que ser É amor. Sim, através do amor, né, que ilumina a face escura da personalidade. O Achei amor muito por si legal isso. mesmo, é né? maravilhoso, né? É o Para Quando mim a é gente auto-amor. isso. vai juntando as peças do quebra-cabeça, vai É. clareando mais, né? A nossa ideia. Uhum. Posso falar? Por Por favor. favor, minha Isso. querida. É engraçado que as duas frases que eu separei aqui, que me chamou a atenção, tem também muito a ver com o entendimento de vocês, com os comentários que vocês estão fazendo. Então, eu acredito que nós estamos todos mais, assim, né, interligados nesse entendimento aí, porque Uma cada um fala sintonia, um né? pedacinho em sintonia, cada um fala um pedacinho que mais chamou atenção, mas que vai concluindo esse entendimento, né, esse conteúdo dela. E as duas frases que me chamaram a atenção, eu achei que está super interligado uma com a outra, que já é bem no finalzinho ali dos slides. Que a primeira é: o amor, ele não se instala de um para outro momento, tendo um curso a percorrer. É todo um aprendizado, que é o que a Maria começou falando, né? Nós temos aí uma jornada de existências, de experiências que a gente vem angariando conhecimentos, exercitando essa questão do amor, né? E no final ela coloca que o amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. Ele está em nós, né? Nós só precisamos desenvolvê-lo, trazer a luz, né? Como diz Exato. a questão da luz e sombra. Então, eu achei muito legal essas duas frases, porque eu achei que uma complementa a outra, né? Uma dá essa ideia de continuidade do nosso desenvolvimento aí no amor, e a outra concretiza, confirma que nós temos, todos temos em nós, né, essa energia do amor. Então, achei bem legal. E aí, ouvindo vocês, fiquei pensando, nossa, que interessante, a gente distante materialmente, mas em sintonia, né? É Exato. isso. Maravilhoso. André, Murilo, Andréia. Eu vou evitar comentar porque eu cheguei atrasada. Hoje é feriado aqui em São Paulo e eu esqueci da ah, aula, desconectei tudo. é Mas verdade. eu vou falar só uma coisinha assim do pouco que eu escutei, eu percebi assim que às vezes eu pelo menos, né, comecei a desenvolver amor, esse amor que ela tá falando, às vezes por uma pessoa que conviveu comigo, duas, né? Onde você não exige, onde você compreende, você vê a dificuldade do outro, e mesmo assim é aquele amor que jorra. Então, acho que talvez essas pequenas experiências já é um pequeno foguinho ali que está ensinando para onde que vai esse caminho, né? Lógico, eu não consigo sentir isso por todo mundo, mas já é uma fagulha que mostra o fim, a luz no fim do túnel, vamos dizer assim, é para lá que tem que ir. Só É isso. possível, né? É possível, né, André? É, né, que você sente assim a pessoa longe, você sente que ainda ama, que não importa o que aquela pessoa cometeu dos desenganos, das atrapalhadas, você ainda ama, né? Aquilo não te incomoda, parece que é assim, é compreensível, não é que você concorde com as atrapalhadas que ela fez, mas você entende os motivos pelos quais ela fez, né? Então, cabe ali naquele contexto. E não corrompe aquele sentimento, aquela imagem que você tem daquela pessoa que você ama, né? Sei lá, para mim materializou assim, sabe?
Eu acho que falam isso que você está trazendo é aquilo, né? Eu amo a pessoa e não as ações que ela praticou. Então, eu consigo separar o ser humano que eu amo das dificuldades que ele teve. Então, Uhum, assim, eu não preciso aceitar o que ele fez, mas eu amo ele em essência. Então, não importa o que ele fez, porque ele está também no aprendizado, como eu também estou, eu também é. uhum, Então, é difícil, mas eu acho que é essa a ideia, né? uhum, O amor ultrapassa, né? Isso. Sim. Não ter motivo para amar, né? Eu falo assim, quando você ama alguém que você não tem motivo para amar a pessoa, ela não é útil para você para nada, ela não é seu parente, ela não é nada. Você não tem motivo para amar aquela pessoa, mas você ama. Eu acho que esse é o amor mais um Uhum. pouco mais elevado, né? Porque a gente tende a amar as pessoas que são que, né, que nos devolve, que, né, eu amo, o outro me ama, e tal, O né? amor troca, né? Aquele amor de troca, né? Que também é um amor, né? Mas é num outro Uhum. nível, né? Então, esse agora, quando é um amor que, nossa, não te devolve nada, você não quer nada dela, você não exige que ela seja perfeita, não exige que ela seja boa, ela não, você não exige nem que ela se relacione com você, né? Mas você só sente uma coisa boa pela pessoa, né? E quando você lembra dela, é uma coisa boa. Eu acho, é isso, né? Eu acho que isso um remedozinho do que é o amor, né? De verdade. Enquanto, Murilo, enquanto vocês fale me sobre os falavam, seus amores, Murilo. enquanto vocês falavam, me veio a questão de realmente, por exemplo, quando eu cheguei e comecei a me reunir com vocês, eu me lembro que eu sentia vergonha, porque internamente esse amor, né, de, de, de processo, esse amor de parceria, esse amor de equipe, esse amor de união, de estar juntos, era muito difícil para mim. Por quê? Por causa daquele slide que fala ali. A gente ainda tem um amor equivocado. O que, que eu posso ganhar? O que, que eu estou ganhando aqui? Né? E o que, que eu estou deixando de fazer que eu poderia estar fazendo, né? Que poderia ser melhor do que eu estar aqui. Então, é um processo. E aí a gente chega, quando eu ouvi vocês conversando, me lembrou do amor incondicional. Porque o amor incondicional, ele sabe que eu estou no processo. Ele não está esperando que eu seja perfeito agora, né? Ele Uhum. sabe que eu estou no processo. Então, assim, e agradecer a você, Marina, porque você fala tudo que às vezes a gente tem medo de falar, você pega e solta. Você solta sem vergonha. É porque eu tenho que ouvir bem isso para me aprender, é por isso que eu falo. Você não tem papas na língua. E Não, eu adoro isso. É isso porque que eu a gente tinha. tem, como diz o outro, a gente tem que entender o ser imperfeito que nós somos para poder entender o ser um ser perfeito, né? Senão a Uhum. gente não consegue fazer essa transição, né? Não adianta ficar no achismo, né? Ah, mas quando eu for assim, não. Hoje eu faço isso, eu faço aquilo, eu chuto o pau da barraca, eu piso na bola, né? Então, mas as personas, nossa, elas ficam meio que querendo passar uma maquiagem. É, E mas aí, e é aí o fica amor, querendo, não, ela passa mesmo, né? É as nossas máscaras, é as nossas máscaras, né? Que vai exatamente. dar da máscara, né? Máscara diurna, máscara noturna, E, e, máscara para festa. Ô, e, a, Marina, e a frase que marcou foi a mesma que a Edna falou, a segunda, que o amor ele entra, né, e tira a escuridão da personalidade. Essa Exatamente. foi a frase que ficou para mim.
Uhum. Obrigado. Achei maravilhoso. Eu gostei de você relembrar o exemplo lá da Jona com o Divaldo Duete, tá? Eu tô cem É, por cento morta e eu tô trabalhando. E de vez em quando a tá. gente fica nesse lugar, né? Não. Tô com a De cravo aqui, Às vezes, vezes, sempre. tô com a unha encravada, pra coitado de cair, né? mim. É Tá, verdade, tá porque chovendo, tá muito a gente parece que frio, tem a natureza, como que a gente fala de sem ser preguiçoso? A natureza, folgada, né? Sei lá, não é essa palavra, folgada. Procrastinador, hã? Eu procrastinador. esqueci a palavra, mas seria a natureza preguiçosa, né? Arrumar Seria mais ou menos desculpa, isso. né? Qualquer Arrumar coisinha a desculpinha, gente né? acha uma desculpa mesmo. Ficar no coitado. Ai, como eu sou É, coitado. Querendo Eu acho que, colinho. eu acho que é além do coitado, Maria, acho que é preguiça mesmo. Querendo colinho, assim, querendo que alguém Eu socorra a acho gente que não é naquele o lugar. coitado, não. Acho que é preguiça mesmo. Achando que alguém vai socorrer a gente naquela hora. é. Não é nenenzice, né? Mas é bom também. Mas é A bom gente quando vai. vem alguém que puxa a orelha, né? Igual ela puxava do. Puxa a Verdade. nossa, né? E puxa a nossa também o tempo todo aí. Ela, É, pois é. ela chama para obrigação, né? Eu acho que Então, esse é o verdadeiro. se Esse é ela o puxa a verdadeiro. orelha, se a Jona puxa a orelha do Divaldo e nós, nós temos essa pretensão de, né, de que ela seja realmente a nossa mentora, nós é que vamos ter que olhar para o trilho, né? Mas é isso, eu acho que o amor é esse, né? O amor é É, esse verdadeiro, que educa, que exige que a gente cresça, que É. impulsiona a gente. Tipo assim, não deu dessa vez, escorregou de novo, quebrou a carinha, volta pro caminho e continua, meu bem, chacoalha a poeira, né? E é isso, né? e vai em frente, né? É uma frase muito corriqueira, assim, mas ela é real, né? É isso, né? Porque é o que acontece com esse estágio que a gente está, né? A gente derrapa, pisa na manga, chuta o pau da barraca, pisa na bola, escorrega de cá, escorrega de lá, e tenta de novo, e vamos tentar mais uma vez, e da próxima vez eu vou tentar lembrar, me esforçar. E eu acho que é isso, né? O papel da educadora. E a E por Joana isso que nos é ama. bom, é por isso que é bom ter o grupo, né? Porque um ajuda o outro, sabe? Um ajuda o outro aí adiante, Lógico. aí para frente, É isso. sabe? A evolução é coletiva. Não adianta a pessoa querer É, andar sozinha, né? É, Porque sozinha ela pode ir mais longe, ela pode ir mais longe, é mas rápido. junto ela vai mais alto, ela vai num aprendizado maior, né? isso aí. Então é isso, Muito meus bom, amigos. meninos. Vamos, já são 9 horas, 9:02. Vou Acho que aqui é interromper 10 o e 2. compartilhamento. Pode ser? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho Acho que que tá não. ok, tá bom.